A gente já conversou sobre muita coisa aqui no nosso preparatório do Além da Revisão. Nós falamos sobre a importância de escolher estrategicamente o orientador, o programa de pós-graduação, delimitar a sua pesquisa, como planejar um projeto de sucesso e também como estruturar os tópicos do seu pré-projeto. Eu espero que vocês tenham colocado a mão na massa, porque, como eu falo para vocês aqui, muita gente me procurou no Instagram, no WhatsApp. Ah, Karine, eu ainda estou com dúvida. E aí eu pergunto, você já colocou em prática o material de apoio? As dicas que eu passei? Ah, não, ainda não, porque está muito corrido. Minha vida está muito corrida, ainda não consegui me organizar. Mas eu vou falar para vocês que a hora é agora de vocês se prepararem e não adianta me ouvir, não adianta, né, pegar todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês e não colocar em prática. Porque se você não pratica, aos poucos isso vai se perder, concordam comigo? Tem que praticar, tem que colocar a mão na massa, tem que reservar um horário para isso, até porque o mestrado, o doutorado exige muito da gente. Então, já organiza a agenda, já fala com a família, já pega um momento da semana, algumas horas no seu dia, para poder fazer as leituras, para poder escrever e para poder ficar cada vez mais perto do sonho de vocês, que é ingressar no programa de pós-graduação, mudar de vida, mudar a vida da família de vocês, ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Combinado? E hoje, como prometido, a gente vai falar sobre como revisar o seu pré-projeto. Como isso? Vocês se lembram que eu falei com vocês que a escrita ela tem 4 etapas. A primeira delas é o planejamento. E sobre isso, a gente falou no nosso encontro como construir um pré-projeto de sucesso. Depois você escreve a primeira versão. Na última aula, na aula 4 do nosso preparatório, a gente falou sobre a escrita da primeira versão de todos os tópicos. A terceira etapa é revisar. Se você não revisa o seu texto, ele com certeza vai ter alguns erros. E erros que você poderia ter identificado antes, com o conhecimento que você tem, ou que você conseguiria identificar a partir das estratégias, das dicas que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então, vamos lá. Como construir um pré-projeto de sucesso? Ok. Como elaborar seu pré-projeto do zero? Ok. Hoje a gente vai falar sobre como revisar o pré-projeto. Quem não conseguiu assistir aos encontros, às aulas, porque eu sei que quarta-feira à noite às vezes fica difícil, eu já disponibilizei os 4 primeiros encontros, os 4 primeiros aulões, lá no meu canal do YouTube, no Além da Revisão. Assistam o quanto antes, coloquem em prática tudo que eu passar para vocês, ainda dá tempo, inclusive de concorrer à análise do pré-projeto de vocês. Vocês estão se lembrando disso, não estão? Então, mão na massa, aproveita para tirar dúvida agora, pega um parceiro, vamos assistir junto, crie esse compromisso com alguém que você admira, que você confie, vão juntos. Se não conseguir, às vezes ele não tem interesse em fazer um mestrado, um doutorado, mas mesmo assim, se ele conseguir fazer a leitura do pré-projeto para você e te ajudar nessa revisão, nessa leitura antes da escrita, da última versão do texto, melhor. De novo, muita gente acha que, assim, eu vou sentar um dia e virar uma inspiração divina, sem muito esforço, e eu vou escrever meu próprio projeto. Não, gente, é um processo, concordam comigo? Quem já passou por isso? É um processo, é todo dia um pouquinho, tem que se planejar, tem que escrever, tem que errar, tem que deixar o texto descansando, e todo esse preparatório, todo esse processo, ele vai te ajudar na fase do mestrado, do doutorado, quando você estiver matriculado como aluno regular daquele programa. Porque não adianta agora, né, não se dedicar, mesmo que você consiga entrar, mesmo que seu projeto seja aprovado, você não vai conseguir ser aprovado na entrevista. Ou se você até é aprovado, né, porque tem de tudo,
né? A gente fica sabendo de algumas coisas que o pessoal faz para projeto, bababá, entra, mas não consegue ficar, não consegue continuar, tá bom? Experiência aqui, quem está falando é uma professora do ensino superior, com 12 anos de experiência, 10 anos de experiência no ensino superior, 5 anos de experiência como professora do mestrado, doutorado, 7 anos na pós-graduação enquanto aluna, então a gente já viu bastante coisa. Vamos lá, tem gente entrando ainda, deixa eu aprovar as solicitações. Acho que foi engano. Continuando. Hoje, a gente vai falar sobre o quê? Sobre as dimensões avaliadas em editais. Muita gente tem dúvida ou não leu o edital com calma, acha que não vai ser avaliada a parte escrita, a parte de formatação, mas é avaliada sim. E muitas vezes, aquele professor cuidadoso, experiente, é a primeira coisa que ele vai olhar. Depois eu vou falar sobre, eu trago para vocês o checklist do pré-projeto aprovado e fiquem até o final para vocês receberem um checklist completo com 3 páginas para vocês revisarem o trabalho de vocês. Terceiro ponto de hoje, os 9 erros comuns na redação científica. São muitos, mas os que aparecem mais aqui para a gente do Além da Revisão e o que pode fazer com que você fique mais longe de realizar seu sonho, de ter seu nome na lista dos aprovados, trouxe aqui para a gente conversar sobre eles hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem para mim no chat, por favor, porque de vez em quando eu vou dar uma olhadinha e posso responder a vocês ou já indicar que esse tópico vai ser falado mais à frente. Combinado? Coloquem aí para mim no chat, por favor. Combinadíssimo? Vamos lá. Então, a primeira dimensão avaliada em editais. Isso aqui, gente, na maioria dos editais, tá? E também não estará nesta ordem, mas geralmente funciona dessa seguinte maneira. Primeiro, formatação. Sobre formatação, sobre a EBNT, eu vou falar no próximo encontro. Quem vai participar? Tá show o próximo encontro também. Com muitos detalhes, para vocês conseguirem desenvolver isso também. Ah, Karine, mas eu prefiro pagar alguém para fazer a formatação para mim. Ok, tudo bem. Como não é algo intelectual, você até é algo mais técnico, mecânico, você pode sim contratar esse serviço. Mas por que não você aprender aos poucos, você saber pelo menos o básico? E aqui no Além da Revisão, inclusive, a gente faz a formatação e você aprende com isso. A gente te ensina algumas informações, por exemplo, a maioria das pessoas não colocam o local onde o periódico foi publicado. É uma exigência da ABNT. Então, se você não coloca, a gente pede que você coloque, que você acrescente, que você coloque mais informações. Então, a gente recebe muito feedback assim, caramba, tem 5 anos que eu estou na pós-graduação, eu não sabia disso, porque todo mundo no meu programa faz diferente. Ou então, as pessoas no meu programa não colocam, não sabia mesmo que era para colocar. E como a gente segue a norma à risca, né, vocês aprendem muito com isso. Depois, originalidade e contribuição para a área. A gente já falou sobre isso nas primeiras aulas, mas é fundamental que vocês não se esqueçam disso. Qual a originalidade do seu trabalho? Qual a contribuição? É até por isso que eu indico que vocês escrevam que o primeiro tópico do pré-projeto a ser escrito seja qual? Quem lembra? A justificativa. Porque se você não tem, se o seu projeto não tem uma relevância social, uma relevância científica, uma relevância acadêmica, às vezes não faz sentido. Às vezes é por isso que você está com 3 ideias de pré-projeto, 3 ideias de temática e não consegue delimitar e não faz muito sentido para você, porque às vezes o seu foco está sendo em outros pontos. Então, comece pela justificativa, combinado? Terceiro ponto, exequibilidade e adequação a uma das linhas do PPG, do Programa de Pós-Graduação. A gente já falou sobre isso também. Então, aqui eu coloquei um tique nos
tópicos que a gente vai conversar mais hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês o que precisa ter, qual o formato indicado dos parágrafos, da organização, dos tópicos. Hoje a gente vai falar mais especificamente o que não pode faltar e os erros mais comuns que chegam para a gente aqui no Além da Revisão, na maioria das vezes. O referencial teórico, que na aula passada vocês já aprenderam a diferença entre fundamentação teórica e revisão de literatura. Quem se esqueceu, quem não viu o aulão, assiste lá no YouTube. Vamos falar também sobre o desenho metodológico, o que precisa ter e os erros mais comuns. A articulação entre a formação acadêmica profissional com o objeto e a linha de pesquisa. Tanto os tópicos 3 e 6, a gente já falou no primeiro, segundo e terceiro encontros. Hoje, a gente vai falar sobre originalidade e contribuição da sua pesquisa, referencial teórico, desenho metodológico e qualidade textual. Geralmente, são os itens do edital que valem mais pontos. Então, se formatação vale meio ponto, 1 ponto, os pontos que eu vou falar hoje são 2 pontos e meio. Então, fiquem muito atentos. Quem não pegou papel e caneta, peguem agora para vocês colocarem em prática depois. O que é a formatação ou normalização? A gente usa também. É a organização e adequação às normas da ABNT de 2018. Tem as normas de 2018 referente às referências, tem as normas de 2002, que se refere às citações, tem outras normas também referentes às páginas pré-textuais do texto, capa, sumário. Tudo isso eu já compartilhei com vocês, as normas da ABNT, as mais recentes, lá no material gratuito. Eu enviei tanto por e-mail quanto lá no WhatsApp. Deem uma olhadinha no e-mail de vocês. Quem não recebeu, me manda mensagem no particular que a gente vê o que aconteceu, tá? Então, fiquem atentos às normas da ABNT. Desde o início, para quem tem mais facilidade, para quem quer aprender, tem vários tutoriais no YouTube, inclusive no canal do Além da Revisão. Se vocês precisam de outros tutoriais, é só pedir que eu faço, com todo prazer. Então, você pode já formatar o seu trabalho, colocar de acordo com as regras, ou você que já escreveu para o projeto, pode deixar para depois. Não tem problema, né? Aos poucos você vai criando esse hábito, aprendendo, é tudo um processo. Eu comecei a aprender formatação quando eu escrevi o meu TCC, né? E até hoje eu aprendo. A gente tem bibliotecárias no Além da Revisão, que estão sempre se atualizando, e sempre trazendo novidades para a gente. Na sequência, originalidade e contribuição. O que é isso? São questões relevantes para o campo de pesquisa e que precisam também se aprofundar, trazer mais contribuições para a pesquisa, para o objeto de estudo, para a área de conhecimento. E para isso você precisa ser claro na apresentação do seu objeto de estudo, da sua tese, do seu problema. Não pode, como eu vejo algumas pessoas, alguns candidatos enviam o projeto, então, lá na universidade onde eu atuo, eu não consigo entender, compreender a pesquisa. Por quê? O título fala uma coisa, aí eu vou ler os objetivos outra coisa. Quando eu acho que eu entendi, na metodologia, apresento uma outra linha de raciocínio. Então, observem isso. E essa fase, às vezes a gente não percebe mesmo, num primeiro momento, por conta das inúmeras leituras, que você não está sendo claro no seu texto. Por isso a importância da revisão e das dicas que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então, vocês... Onde que eu sei, Karine? A gente falou sobre isso na aula passada, no aulão 4. Como eu sei, como eu encontro a contribuição da minha pesquisa, como eu encontro lacunas na área de pesquisa? Lendo os últimos trabalhos feitos na área.
lendo as últimas dissertações, as últimas teses do programa de pós-graduação, você encontra quais foram as últimas pesquisas feitas, quais as limitações dessas pesquisas e como você pode contribuir com essa área, quais são as lacunas da pesquisa. Você encontra isso nas conclusões do trabalho, dos trabalhos bem escritos, é claro. Terceiro ponto, exequibilidade e adequação a uma das linhas do PPG. Eu recebo trabalhos aqui, pré-projetos, que, na verdade, não são pré-projetos de mestrado, nem pré-projetos de doutorado, são projetos de extensão, é algo muito extenso. Ou então, projetos de doutorado, que, na verdade, a proposta é um projeto de mestrado. Em 4 meses você consegue fazer, não precisa de 4 anos. Entendem? É isso. Às vezes está escrito projeto de doutorado, mas, na verdade, não é um projeto de doutorado. Então, se você está se candidatando para um mestrado, são 2 anos. E, geralmente, eu acho que eu falei sobre isso no primeiro encontro. O primeiro ano do mestrado, os 2 primeiros anos do doutorado, é para você cursar a disciplina, participar de eventos, escrever artigos para as disciplinas, para você fazer as leituras e amadurecer a ideia do seu projeto para a parte da qualificação. Aí, sim, você vai conseguir adequar todos os pontos, porque você passa por uma banca. Até para quem não tem orientador, muita gente tem medo dessa qualificação, mas, na verdade, é a partir da qualificação que eles falam, pode seguir, ou então faça essas mudanças aqui. Então, é um alívio quando a gente passa pela qualificação com professores que, é claro, leem o projeto e te dão um feedback. Então, mais uma vez, o que é execuibilidade, adequação a uma das linhas? Eu recebo projetos também que eu não entendo. Peraí, você me enviou um edital e um projeto que não está adequado a nenhuma linha de pesquisa. Com um projeto, com a temática, com a delimitação de tema, que nenhum professor trabalha naquele programa de pós-graduação. Então, esse é um erro gravíssimo, é 0. Você não vai conseguir pontuação nesse item no edital se você, às vezes, fica mandando o mesmo projeto para vários editais. Não dá certo, não funciona. Você precisa adequar. A não ser que as linhas de pesquisa sejam muito próximas, aí tudo bem. Mas precisa fazer uma revisão. O quarto ponto, posso continuar, gente? Está claro? Alguma dúvida? Vamos lá. Quarto ponto, referencial teórico. As pessoas não dão muita atenção. Às vezes aproveitam o referencial teórico do TCC, que escreveu há 5 anos. Quem se identifica? Não dá. Você precisa se atualizar, precisa reescrever e colocar gigantes da sua área na fundamentação teórica. Qual é o autor, base, referência no Brasil, no exterior, se você domina uma segunda língua? E também os últimos autores, os autores que pesquisaram nos últimos 3, 5 anos. É essencial que você cite esses autores, porque vocês conseguem depois, os professores da banca percebem que você sabe o que você está falando e que quando você for escrever a sua dissertação ou tese, você tem leitura, tem domínio, você cita autores que vão contribuir depois para a discussão dos seus resultados. Quinto ponto, que você vai encontrar em todos os editais, o desenho metodológico, a metodologia do seu trabalho, a proposta metodológica precisa estar coerente com o objeto de estudo, com a sua tese, com a delimitação do seu tema e os objetivos. É por isso que aqui no Além da Revisão, a gente sempre começa com a delimitação do tema e os objetivos. Não adianta correr para a metodologia ou então dar pouca atenção para a sua metodologia. Tudo precisa estar coerente. Todos os tópicos, todos os pontos, vocês precisam falar a mesma língua. Eu vou trazer aqui os erros mais comuns.
Sexto ponto, articulação entre a formação acadêmica profissional com o objeto e a linha de pesquisa. Então, tudo, mais uma vez, tem que estar muito conectado, alinhado, coerente, e você só vai conseguir fazer isso se você ler os trabalhos dos gigantes, os últimos trabalhos publicados, os trabalhos publicados no programa de pós-graduação em que você pretende atuar, e precisa, essa coerência entre a formação acadêmica e profissional, você vai utilizar muito na justificativa, precisa fazer sentido para você. E na escrita, os professores da banca percebem, olha, está alinhado, faz sentido para ela, então ela vai conseguir se dedicar o que precisa, porque é algo que vai trazer respostas para a prática profissional dela. Até na forma como você coloca isso no seu texto, é muito importante. E a qualidade textual. Por que eu coloquei essa foto? Você se mostra no texto. Quando você não tem uma atenção com o seu texto, com a formatação, com a construção dos tópicos, com o delineamento da pesquisa, com a delimitação da pesquisa, com o raciocínio lógico, você mostra que você não está tão empenhado, tão comprometido assim com a aprovação. Tenham esse cuidado, a coerência entre as partes do projeto, não usar muitas citações, todo mundo, quem é meu mentorando, quem é meu aluno, sabe que se colocar citação direta longa, eu coloco um comentário. Favor diminuir este texto, né, no máximo para 3 linhas, mas de preferência, reescreva com as suas palavras. Mostra que você entendeu o que você leu, que você consegue interpretar. É um diferencial quando você não usa citação direta no pré-projeto. Tenha cuidado com o fluxo do texto, cuidado com, principalmente no referencial teórico. Segundo esses blocos de mensagens, segundo fulano, de acordo com cicrano, para cicrano, e sem relação, sem mostrar o que um trabalho, que uma pesquisa tem de diferencial, traz de novo, as incoerências nos resultados, por que não? Né? O que eles avançaram nos últimos anos, nas últimas décadas, em que eles não concordam, utilizaram uma metodologia diferente, os sujeitos são outros. Coloca isso no seu texto. Mostra que você sabe o que você está fazendo. E o checklist? Posso continuar, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou mandar esse material para vocês no final dessa aula, juntamente com o checklist de 3 páginas, o checklist completo. Vamos lá. Esse checklist, ele foi organizado com base no artigo Como redigir um relatório de pesquisa, finalidades e problemas em artigos científicos, e no livro Planejar Gêneros Acadêmicos. Tem as referências aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, adquirir um material, fiquem à vontade. Vale muito a pena. Esses livros são usados no ensino superior. Os elementos pré-textuais, com quais vocês precisam estar mais atentos. Primeiro, cliente, aluno, são incríveis. Está escrito no projeto, no edital, que não é para se identificar. A pessoa vai lá e coloca o nome. Manda para eu revisar, eu tiro o nome, a pessoa vai lá e coloca o nome de novo. Aí eu tenho que explicar, olha, você precisa ler o edital, porque se você se identificar, você será automaticamente eliminado do processo seletivo. Então, isso é muito sério. Imprimam o edital, sublinhem as palavras, sublinhem todas as informações, principalmente que você não sabe, que é novo para você. Troque ideia com pessoas que tenham mais experiência. Porque hoje em dia é muito comum você não se identificar, você coloca ou CPF ou número de inscrição,
e com o número de inscrição, eu acredito, né, fica muito mais transparente, porque a avaliação acontece às cegas. O que é isso? Imagina, se você às vezes foi aluno especial ou aluno desse professor que está avaliando no ensino superior, ele te conhece de alguma instituição, ele pode não ser tão transparente na hora de avaliar. Então, por isso, a importância. Não se esqueçam disso, é muito importante mesmo. Indicação do nome de um possível orientador. Às vezes não pede, pode pedir um orientador ou 2 orientadores. Aí vale aquela dica para o aluno 2, como escolher estrategicamente o seu orientador. Escrevam o pré-projeto só depois que vocês fizerem essa escolha, só depois que vocês conseguirem identificar um orientador que vai te acompanhar, que vai te levar onde você quer. Então, cada edital, ele tem as suas regras, mas geralmente ele pede título, a identificação, seja nome, CPF ou inscrição, o nome dos possíveis orientadores. Se não pedir, não coloque, só coloque o que pedir. Local e data do programa de pós-graduação, às vezes você é de outra cidade, mas coloque o nome, as informações do programa. Por exemplo, sou de Itaperuna, vou correr o edital da UF, coloca campus dos Goitacazes. E o ano, mês e ano. O sumário não é um elemento obrigatório, mas fica bem organizado. Na maioria das vezes, não é. Inclusive, no canal do Além da Revisão, a gente tem um tutorial ensinando a fazer o sumário automático do Word, tá? Dê uma olhadinha depois, se vocês quiserem. E a paginação. É outra coisa que o pessoal me corrige. Gente, capa não conta como página, tá? E aí, folha de rosto, né? A gente só numera, aliás, a partir da introdução. Então, capa, folha de rosto vai contar, mas não vai paginar. Aliás, folha de rosto conta, sumário conta, mas não pagina. Então, por exemplo, eu tenho a capa, folha de rosto e o sumário. A página da minha introdução será 3. Tá bom? O título, qual a finalidade do título? Ele vai sintetizar o conteúdo do tema. E aí, agora que vocês já têm o pré-projeto escrito, espero que já tenham, porque aqui é uma aula de revisão do texto, ele sintetiza e apresenta a principal contribuição da sua pesquisa? Ou você deixa o seu leitor na expectativa, para ele ter que abrir o texto e tentar adivinhar o que você vai pesquisar? Adivinhar o seu problema de pesquisa, adivinhar a sua contribuição. Então, olhem isso, tá? Se você não mostra para o seu leitor, para a banca, a que você veio, pode ser que eles percam o interesse. Igual a gente perde o interesse quando a gente vê um título, uma imagem, né? Por exemplo, uma revista, um vídeo, já pelo título, já pelas primeiras imagens, a gente pode perder o interesse ou continuar lendo, não é verdade? No pré-projeto, no texto científico, é assim também. E essas dicas que eu estou passando para vocês, mais uma vez, não é só para projeto, não. É para artigo científico também, é para dissertação, é para tese. Então, aqui vocês estão aprendendo além, como no próprio nome da empresa, além da revisão. Eu estou passando tudo que eu sei para vocês, nesse preparatório. Olha, às vezes a gente recebe aqui títulos muito genéricos. Exemplo, autoria escolar, conceitos e reflexões na educação básica. O pessoal adora colocar a importância da autoria escolar, reflexões sobre a autoria escolar. Você não disse nada, concorda? Então, vocês vão olhar o texto de vocês, vão analisar o projeto de vocês, ou se vocês quiserem também, eu posso enviar um projeto com muitos problemas e um projeto nota 10. Vou enviar para vocês no final dessa aula, para vocês identificarem isso, para vocês analisarem os problemas desse projeto. Porque é muito mais fácil enxergar os erros dos outros, concorda?
A gente, às vezes, não enxerga os erros do nosso projeto, mas consegue enxergar no texto do outro. Então, esse é um exercício muito bacana para quem quer aprender também. E eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão me mandar mensagem. Karine, agora eu leio os artigos com outro olhar. Como tem artigo publicado com erros, com problemas graves? Sim, infelizmente a gente tem. Mas a gente também tem os textos bons. Então, procurem sempre fazer a leitura de periódicos, por exemplo, Revista Brasileira de Administração, Revista Brasileira de Linguística, geralmente são periódicos, revistas com uma classificação maior na tabela da CAPES. Qualis A, hoje a gente tem A4, A3, A2, A1. Então, muita atenção. Se vocês virem no texto que vocês estão lendo problemas básicos que eu estou apresentando para vocês hoje, repensem. Será que vale a pena ler e citar esse texto no meu pré-projeto? Continue procurando, caso não valha a pena. Vale a pena. Prefira, olha que diferença, se eu falar assim, se eu escrever assim, escrita e autoria escolar, criação e produção de narrativas digitais na formação inicial de professores. Eu falo tudo para o meu leitor. E aí ele vai continuar a leitura ou não, se ele tiver interesse em criação e produção de narrativas digitais na formação inicial de professores, com foco na escrita e autoria escolar, que são os meus objetos de estudo. Qual a finalidade da introdução do tema, da delimitação do tema? Tem vários nomes aí nos editais. Introduzir o leitor ao tema da pesquisa, ao objeto de estudo, ao problema estudado, aos principais conceitos envolvidos e aos trabalhos já realizados até o momento. É por isso que muita gente trava já na introdução. Karine, eu não estou conseguindo escrever a introdução. Aí eu pergunto assim, você já tem seus objetivos? Já tem o seu problema? Já tem a sua justificativa? Não, eu vou deixar para o final esses tópicos. Aí você perde tempo, perde dinheiro, perde tempo de qualidade com a sua família e fica cada vez mais distante da sua vaga como aluno regular no mestrado ou doutorado. É isso que vocês querem? Então, segue a minha dica. Saiba qual a finalidade da introdução, mas deixa ela para o final. A introdução, eu estou falando especificamente agora da contextualização, da sua apresentação, né? Por exemplo, vou falar de escrita, eu posso colocar os índices da última pesquisa feita pelo PISA, que é uma avaliação internacional que mostra como o mundo está em relação à leitura, à matemática e às ciências. Então, eu vou apresentando aos poucos os problemas, a formação inicial dos professores, eu vou apresentando as últimas pesquisas feitas, mas sem colocar citação, sem colocar teoria, eu posso, no máximo, citar esses autores, que eu tenho como base, e aí sim, eu vou preparar o meu leitor, eu vou contextualizar toda a ideia para ele, entender, compreender qual o meu problema de pesquisa, quais os meus objetivos e por que a minha pesquisa é relevante. A estrutura básica da sua introdução precisa ser, então, os antecedentes do problema, a descrição do problema, ou pode colocar também em formato de pergunta, como eu coloquei para vocês no encontro passado, trabalhos já realizados, aplicabilidade e originalidade da pesquisa, o problema de pesquisa em si, que aí sim eu indico que seja em formato de pergunta, começando com como, de que forma. Com essa contextualização bem feita, bem estruturada, em que você conta a história do seu objeto de estudo, aí sim você já conquistou o seu leitor com título. Quando ele lê sua introdução, ele fala, opa, gostei do que eu li. Vou continuar. Então, pensem nisso. Apesar de ser o último tópico, é importante que você, né, que eu indico que vocês escrevam. Por quê? Porque vocês precisam ler muito antes de escrever a introdução. É aqui que você conquista o seu leitor ou é aqui que ele desiste da leitura. Concordam? Quem já leu
artigos, dissertações, teses, e verificou e perdeu o interesse logo no início. Às vezes, no resumo, não está bem estruturado, não fala o que ele veio, e aí você fala assim, deixa esse texto que eu vou continuar a leitura depois, esquece dele. E quando o seu texto, de início, né, um pré-projeto, ele não é lido, você não tem a sua aprovação. Você não tem o seu nome na lista de aprovados. Quando ele não é lido depois, enquanto você está, né, quando você já escreveu a sua dissertação, você não é citado. Então, todos aqueles anos, 2 anos, 4 anos, qual a contribuição? Cadê a relevância da sua pesquisa? O problema, então, assim, tem alguns editais que dentro da introdução eu vou ter o problema, os objetivos e a hipótese, quando a hipótese é solicitada, ou eu posso ter um tópico só de introdução, um tópico só de problema, um tópico só com os objetivos. O problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, compreensível e operacional a dificuldade com a qual a gente se encontra, né? O que a gente pretende resolver. Está em dúvida? Pede para outra pessoa ler e falar com você o que você entende que eu vou pesquisar. Principalmente seus professores do ensino superior, colegas, familiares que já estão no mestrado, no doutorado, ou profissionais que trabalham com consultoria e mentoria. A justificativa. Já falei na aula passada, mas vou falar de novo. Você tem que mostrar que o seu trabalho é atual. Se ele não é atual, qual vai ser a contribuição para a linha de pesquisa? Por que eu vou receber R$ 2.000 por mês durante 2 anos, R$ 3.000, 2.800, durante os 4 anos de doutorado? Imagina, se o seu tema não é atual agora, e daqui a 4 anos? Inovação. O que o seu trabalho traz de novo sobre o assunto? Principalmente no doutorado. Pega uma ferramenta aqui, uma teoria aqui, outros sujeitos, outra metodologia, junta tudo e faz a sua pesquisa. Faz diferente do que já foi feito. E para isso eu preciso muita leitura, muito estudo. Se você não tem tempo, se você não se comprometer, o mestrado, o doutorado não é para você. Mas se você se planeja, se organiza, escreve, reescreve, você vai aprender muito e muito mais longe do que outras pessoas que tentaram, que erraram e desistiram, concorda? O interesse pessoal. Qual a relevância pessoal? Por que faz sentido você se dedicar 2 anos, 4 anos a essa pesquisa? Você precisa se mostrar no texto também. E a relevância. O tema possui alguma relevância política, econômica ou social? Karina, eu nem sei por onde começar. Pela leitura, vocês vão ler. A justificativa, você vai concorrer ao mestrado? Leia pelo menos 3 dissertações. Vai concorrer à tese, a doutorado? Leia pelo menos 3 teses. Para você identificar um padrão e para você se identificar também em relação ao estilo da escrita, a organização daquele texto, a apresentação dos tópicos. E aí, ao final de tantas leituras, depois de tantos outros, você ter o seu estilo próprio. De início, é muito desafiador? Sim. É algo que vocês não têm muita prática? Sim. Mas vai valer a pena, porque vai te levar muito mais longe. E a contribuição. O que o tema acrescenta para o debate científico? Qual o diferencial? Qual a lacuna de pesquisa? Karine, estou aqui pensando em tudo que você falou nesses 4 encontros. Agora você está trazendo mais perguntas para a gente. Eu não estou conseguindo responder nada. Eu penso, converso com um, converso com outro e não chego a uma decisão. Sabe por quê? Porque você não está colocando no papel, porque você não está colocando a mão na massa, porque você não está colocando em prática tudo que eu ensinei. Então, se você não começou até hoje, comece agora.
tá? Comece amanhã, comece o quanto antes, né? E, como eu disse, faça compromisso com alguém da família, com algum amigo, com outro colega, coloque, né, use o poder da mente, visualize vocês sendo aprovados, vocês depois sendo professores do ensino superior, sendo palestrantes, sendo bem remunerados, sendo reconhecidos, assim como eu sou. Os nossos parceiros também são, a professora Clesiane, que está presente no encontro de hoje. Então, na introdução, quais são os erros mais comuns que aparecem aqui para a gente? Deixa eu ver se tem dúvida lá no chat. Tem pergunta sobre citações. A gente vai falar mais sobre citações, especificamente sobre como fazer as citações, no encontro, no aulão 6, tá bom? No próximo encontro, da próxima semana. E isso, Verônica, anotar tudo ajuda muito. Anotar os insights, anda com o caderninho, ou então faz um grupo com você mesmo no WhatsApp e coloca lá, pré-projeto. Tive essa ideia, essa, li isso, tive esse insight. Os erros mais comuns. Orientação mais empírica do que teórica, você se coloca muito, coloca a sua experiência, faz basicamente um memorial na sua introdução. Não é para escrever memorial aqui, não. Não é para colocar só a sua experiência, não. Tem que colocar, como eu disse, tem que descrever a contextualização da pesquisa. Tem que mostrar para o seu leitor que o problema existe e que ele é relevante, que outros pesquisadores não conseguiram resolver esse problema. Outro erro comum, detalhes excessivos na descrição de estudos prévios. Aqui não tem necessidade de aprofundar teoria, não coloque citação direta, por favor. Nem aqui, e se você conseguir, no decorrer do texto também não. Citação em nota de rodapé não é o momento. Nem para tese eu gosto, não. Geralmente em livros, em capítulos, é mais comum. A citação é no corpo do texto, ou você indica para mais informações, para uma leitura mais específica, consulta a obra tal na página tal. Pronto. Já é o suficiente. Reinvenção da roda, principalmente na primeira sentença do parágrafo. Geralmente, o autor mais vaidoso, ele coloca como se o problema que ele está colocando, a problemática contextualização, fosse resolver o problema do mundo da educação da área dele. Ele coloca que ele até usa advérbios. Gente, tirem advérbios, adjetivos do texto de vocês. Texto científico não tem advérbio e adjetivo, ou pelo menos não deve ter. Né? Vamos primar pela qualidade textual. E você coloca que a sua pesquisa é extremamente importante para a área. Se você escrever um projeto, eu sei que ele é importante. Agora, se você não mostrar o porquê ele é importante, para que vale a pena financiá-lo, aí você não me diz nada quando você escreve extremamente importante. Aliás, na verdade, você diz o quanto você é vaidoso e o quanto você precisa ler mais sobre aquele assunto. Alguns autores também, alguns candidatos, acabam omitindo os estudos diretamente relevantes. Você lê um trabalho, tem aquele insight, tem aquela ideia, mas não cita aquele autor. Ah, não vou citar, não, porque vai parecer que eu tirei a ideia, que é uma ideia né, que eu me inspirei nele. É para mostrar, sim, olha, essa pesquisa foi até este ponto, essa pesquisa usou essa metodologia. Eu vou por um outro caminho. Essa pesquisa foi feita com estudantes do ensino superior, mas para mim faz sentido, dentro do objeto de pesquisa que eu escolhi, que seja feito com alunos do ensino fundamental, como eu fiz, por exemplo, na minha pesquisa. Terminologia confusa.
principalmente em programas interdisciplinares, onde eu estudei cognição e linguagem. Você é da área de fonologia ou da área de psicologia, de direito. Tem termos muito comuns para você, para sua área, mas você não sabe se quem vai ler o seu projeto é um filósofo, por exemplo, que não tem conhecimento daquela terminologia. Então, todos os termos que vocês utilizarem, conceituem. Aí, dependendo de como você for apresentar esses termos, você vai colocar em nota de rodapé, não tem problema. E o uso de citações, não é para usar citações na introdução, na conclusão, para quem está vendo esse vídeo e está escrevendo um artigo científico, um TCC. E outra coisa que eu ia falar aqui na introdução, que é muito comum, em relação aos termos. Sim, lembrei. Todos, esse erro é muito comum. Você utiliza, como no exemplo que eu dei, escrita, autoria escolar, narrativas digitais, formação inicial de professores no seu título. Lembra que eu falei que tem que estar tudo bem conectado, tudo bem amarradinho no seu texto? Então, você precisa apresentar todos os termos, todos os conceitos que você colocou lá no seu título. Por quê? O seu leitor, se você não apresenta, ele vai ficar. Mas espera aí, o que ele entende como autoria escolar? Será que é autoria escolar com base no Eduardo Calil ou é autoria escolar com base no pesquisador João? De onde ele traz? O que é narrativa digital para esse candidato? Eu conheço vários tipos de narrativas digitais. Ele está se baseando em qual? Em qual conceito? Ele fala escrita, ele vai fazer essa análise sob a perspectiva da linguística textual ou de outra teoria da linguagem. Então, é importante você apresentar isso tudo para o seu leitor. E não se preocupe quantas páginas estão escritas, se você está sendo claro, coloque as ideias no papel e busquem essas informações caso vocês não tenham ainda. Seguindo, os objetivos. Vou passar rapidinho aqui, porque a gente já conversou sobre isso também. O objetivo geral, você vai indicar o que você deseja fazer, o que pretende alcançar. Um verbo apenas, no infinitivo. Os verbos mais comuns no objetivo geral: analisar, compreender, conhecer, verificar. Vai depender da sua pesquisa. Objetivos específicos. Aqui você vai colocar as etapas. Se você pensa no objetivo geral, muita gente trava na hora de escrever um artigo, uma dissertação, uma tese, porque fica focada lá no objetivo geral. E não pensa nas etapas, no caminho que ele precisa seguir. Então, coloca isso para a banca. Quais caminhos você pretende seguir? Mostre ali o raciocínio lógico, o como. Já começa a apresentar o como. Lembrem-se da analogia que eu fiz do trem. Qual a linha de chegada? Ele passa pelos trilhos, ou seja, os objetivos específicos, e a linha de chegada é o objetivo geral. A estrutura básica inicie cada objetivo, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos, com um verbo de ação. Eu compartilhei com vocês lá no material gratuito, em escrita científica, na pastinha de escrita científica, uma lista com verbos que vocês podem utilizar dependendo da pesquisa de vocês. Dê uma olhada lá, enviei por e-mail e no nosso grupo do WhatsApp. Para quem está assistindo ao vídeo, a gravação, eu vou colocar na descrição desse vídeo. O referencial teórico, qual a finalidade dele? De novo, apresentar as premissas ou pressupostos teóricos sobre os quais o autor candidato fundamentará a sua interpretação. Não é com base na sua experiência no mercado de trabalho que você vai escrever. É com base em outros pesquisadores que já avançaram
na área de conhecimento, que estão estudando, que estão em reuniões semanais, mensais, grupos de pesquisas, às vezes há décadas. Então, você tem que valorizar isso. E você, no mestrado e doutorado, ainda não é, principalmente no mestrado, você ainda não é um pesquisador. Você está se formando. Então, se você coloca, faz uma afirmação e não fundamenta, eu vou achar, enquanto leitora, que é ou que você está cometendo um plágio, que você usou aquela ideia, mas não referenciou, ou que você, às vezes, é um senso comum que não está baseado na ciência. Eu vou desconfiar do seu texto. Então, coloque, fez uma afirmação, quando você referencia, você está falando para o seu leitor assim, olha, não sou eu, Karine, mera mortal, quem está falando isso. É o Eduardo Calil, que pesquisa há mais de 20 anos. É o Marcos Bagno, que pesquisa desde o início da década de 80 sobre preconceito linguístico, por exemplo. Não é a Karine. Continuando, a estrutura básica do seu referencial teórico. Cite as principais conclusões a que outros autores chegaram para você salientar a contribuição da pesquisa realizada. Demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes. É por isso que eu gosto muito e indico o fichamento. Tem também na pasta que eu enviei para vocês, com material de apoio, com material gratuito do Além da Revisão, uma pasta com orientações sobre como você fazer os seus fichamentos com modelos. Você vai fazer seu fichamento, vai colocar tudo que te chamou mais atenção, tudo que você considera que vai contribuir com o seu referencial teórico, e depois você vai ter como comparar. Aí eu já li 5 trabalhos. Eles entram em contradição? Ou eles reafirmam? Será que tem algum que entra em contradição? Deixa eu pesquisar. Qual foi a contribuição em que esse trabalho, esse artigo, essa dissertação, essa tese, esse TCC contribuiu, avançou na área de conhecimento? Será que ele traz alguma lacuna? Anote isso tudo no seu fichamento. Seguindo, tanta confirmação em dada comunidade, cidade, de resultados obtidos em outra sociedade, como foi o caso da minha pesquisa na dissertação, no mestrado. Eu tenho pesquisas feitas no ensino, né, eu tenho corpos sobre a língua falada das capitais brasileiras, mas não tenho no interior do estado do Rio de Janeiro. E aí eu comparo. As funções dos marcadores conversacionais, dos operadores argumentativos, são as mesmas nas capitais e no interior? Quem tiver interesse, é só digitar tipo assim, Karine Castellano, o ENF, que vocês encontram na minha dissertação. A metodologia, qual a finalidade dela? Definir onde e como será realizada a pesquisa. É a linha de raciocínio. A metodologia costuma ser um dos últimos tópicos do seu pré-projeto, mas se você não tem conhecimento suficiente de metodologia, o que eu falei na última aula? Não sabe metodologia? Não deixa para aprender quando você for aprovado, não. Se você for aprovado, né? Porque se você não apresenta uma metodologia, a linha de raciocínio, o como, e fica esperando, eu não tenho que saber metodologia, não. Quando eu ingressar no mestrado, quando eu ingressar no doutorado, eu vou aprender. Aí, um dos seus concorrentes contratou a consultoria e a mentoria do Além da Revisão. E ele apresenta uma metodologia coerente. Ele apresenta toda uma linha de raciocínio, ele cita os autores que ele está utilizando, os métodos. Ele coloca a natureza da pesquisa, ele coloca quais são os procedimentos técnicos. Com certeza, né, se tem uma vaga só, se tem 2 vagas só, aquele trabalho, aquela pesquisa que segue todas essas orientações, essas estratégias que eu estou colocando aqui para vocês,
né? São dicas, eu estou abrindo tudo para vocês, com as informações que eu passo também para os clientes do Além da Revisão, para os meus alunos. Aproveitem. Então, na metodologia, você tem que colocar o tipo de pesquisa, a população, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados, a forma como você pretende tabular e analisar esses dados, se for o caso. Tem 3 livros de metodologia lá no material gratuito. Eu até coloquei um em destaque. Ele aparece como o primeiro livro no material gratuito, na pasta de metodologia. Deem uma olhada lá. E na página, não, no capítulo 4 desse livro, desse primeiro livro, fala tudo sobre pré-projeto, com mais informações, mais orientações, mais dicas. Tem muito conteúdo gratuito no YouTube, no Google, né, na internet de modo geral. Aproveitem isso, porque na minha época, lá em 2010, não tinha nada disso, não. Eu tive que contar com a boa vontade de um doutorando para ler o meu projeto. A estrutura básica da metodologia, o que precisa ter para você não errar, para o seu pré-projeto ficar livre de erros nesse tópico? Local e condições experimentais, se for o caso. Karine, mas eu estou em dúvida, eu não sei. Pesquise sobre. Karine, em qual escola vão fazer a pesquisa? Vê lá no IDEB, na última avaliação, qual é a escola com menor IDEB? Se for uma pesquisa comparativa, qual a escola com menor IDEB e qual a escola com maior IDEB? Para eu saber como está sendo, por exemplo, feito o trabalho dos professores. Ou qual o material didático que eles usam. Enfim, você pode fazer a pesquisa com os alunos, com os gestores, vai depender aí do seu delineamento, do seu objetivo. Delineamento e tratamentos, controle das condições experimentais, variáveis, análise estatística, tudo vai depender se a sua pesquisa for de natureza qualitativa, quantitativa, quali-quanti, mas você tem que colocar passo a passo, todos os detalhes, todas as informações. De preferência, como eu disse, se inspirem, façam a leitura de artigos publicados em revistas com conceito A e dissertações e teses que já passaram pela banca, que já foram aprovadas, que já passou por muitas avaliações e tiveram e foram, né, avaliadas, corrigidas, foram atualizadas e estão de acordo com o que a banca, a linha de pesquisa e o programa de pós-graduação exigem. Onde vocês podem ver também metodologias? Lá no material de apoio, no material gratuito do Além da Revisão, vocês têm acesso a esse material lá no grupo do WhatsApp. Se vocês não estão no grupo do WhatsApp, me chamem no privado, no particular, no Instagram, nas redes sociais, que eu envio para vocês. Vou colocar também na descrição desse aulão. Tem modelos de pré-projetos de pesquisa, todos nota 10, todos aprovados. E aí vai ter uma hora que você vai se identificar. Tem pesquisas na área de letras, na área de educação, vários, inclusive, cognição e linguagem, administração, direito, relações internacionais, administração. Vale muito a pena. A gente consegue escrever quando a gente lê outros gêneros textuais, né, sobre aquela pesquisa, sobre aquele assunto, principalmente que são bem avaliados. E os erros mais comuns que eu vejo na metodologia: informação inadequada para avaliação ou replicação, descrições detalhadas de métodos padronizados e publicados, muitos detalhes, muita informação, e o pessoal que coloca o conceito, o que é uma pesquisa de natureza qualitativa, quantitativa, descritiva, expositiva, com citações diretas. Tirem isso. Vocês precisam ir direto ao assunto. Se você escolheu, se você soube escolher, se você sabe do que você está falando, lembrem-se que os professores já têm doutorado, eles já sabem o que é. E todo mundo, a maioria, 70%, 80%, colocam lá. De acordo com o fulano de tal, pesquisa qualitativa é. Então, eles não aguentam mais ler sobre isso. O texto científico precisa ser direto, precisa ser claro. Outro erro muito comum:
deixar de explicar análises estatísticas não usuais. O meu programa de cognição e linguagem, quando eu me formei, há 5 anos, ninguém usava análise bibliométrica lá. Começaram a usar depois. Hoje tem até uma disciplina específica de análise bibliométrica. Naquela época, se eu tivesse, em 2015, escrito sobre análise bibliométrica, eu teria que conceituar, eu teria que trazer os autores, eu teria que trazer detalhes sobre o que eu estava utilizando, porque eu sei que os professores de lá, a maioria pelo menos, não tem esse conhecimento. Agora não faz sentido nenhum eu explicar. Por isso, gente, a importância de stalkear o programa de pós-graduação, as dissertações, as teses, as publicações do seu possível orientador. Essa dica, assim, abre, sabe? Vocês vão ver que abre um leque de opções, tudo fica mais claro para vocês quando vocês conhecem, quando vocês sabem com quem, onde vocês estão lidando. Participantes muito heterogêneos. Como eu falei, chegam para projetos para a gente aqui, no Além da Revisão, a pessoa quer pesquisar tanto o gestor, quanto os professores, e os alunos, e os pais de alunos. Teve uma pesquisa que eu orientei aqui, lembrei agora, sobre letramento familiar. Queria fazer pesquisa com todo mundo. Não dá tempo. Totalmente sem foco. Ah, Karine, eu coloquei porque tem um professor que pesquisa gestão, outro que pesquisa formação. Aí vai que um se identifica comigo e aí o outro não se identificou. Não deixa a pesquisa muito ampla, porque aí você mostra que você não sabe a estrutura de uma pesquisa, que você não sabe o que é uma pesquisa. Vai direto ao ponto, mostra que você veio, e aí, se chegar às mãos de um... Aliás, o coordenador do programa, com certeza ele vai já enviar, olha, esse projeto aqui é para você. Tá? Porque quem pesquisa sobre isso é o professor tal. Quem utiliza essa metodologia, quem utiliza essa teoria, olha aqui, ele citou um trabalho seu nas referências. Dá uma olhada para ver se te interessa. É muito diferente do que você escrever assim, solto, sem fazer essa pesquisa inicial. Não assistiu às minhas aulas? 1, 2 e 3? Dá uma olhada, tá imperdível, tem muita coisa boa lá. Muita gente me deu feedback falando assim, Karine, eu não tinha pensado em nada daquilo. Karine, eu estava pensando outra coisa. Agora está fazendo mais sentido para mim. Não entendeu? Ainda não ficou claro? Assiste de novo. Coloca lá, né? No 2x. Tem gente que fala, Karine, minha vida está corrida. Inclusive, o seu vídeo estou assistindo no 2x. Não tem problema. Vamos lá. Medidas não validadas, de confiabilidade fraca ou desconhecida. Cuidado. Busque pelo menos 3 trabalhos que utilizem essa metodologia, entendam, então peça ajuda. Aqui no Além da Revisão, a gente faz um trabalho, análise sistemática, tem um professor especialista. Análise bibliométrica, tem outro professor especialista. Você não é obrigado a saber tudo. É por isso que vocês precisam de orientação. Para alguém para falar para vocês se é por aquele caminho. Porque senão a angústia, a insegurança bate e aí você desiste. E eu não quero que vocês desistam. Por isso eu estou oferecendo todo esse material para vocês. Porque lá em 2010, quando eu quase desisti do meu sonho, eu tive ajuda, eu procurei ajuda de outras pessoas e elas, com a experiência que tinham, me indicaram o caminho. Então eu fui muito mais confiante. Eu escrevi o texto com mais confiança, eu acreditei no meu projeto, eu entendi o que era uma pesquisa, eu sabia o tanto que ele era relevante, eu fui também mais preparada para a entrevista e para as primeiras reuniões com a orientadora. Tá bom? Então, vale a pena demais. As referências. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre a qualidade textual. E aí, eu já dei uma aula dessa outra vez. As pessoas falam assim, Karine, pelo amor de Deus, eu erro todas elas. E nunca nenhum professor me falou isso. Daqui a pouco a gente chega lá. A estrutura básica das referências. Vocês precisam apresentá-la em ordem alfabética. Ah, parece óbvio, mas chegam trabalhos aqui que não está na ordem alfabética, principalmente na área da saúde, porque você lê textos na área, com as regras da Vancouver, que precisa apresentar na ordem em que as referências aparecem no texto, mas a BNT
é ordem alfabética. A não ser que o edital peça, Tom Vancouver, se você é da área de medicina, de engenharia, de psicologia, tudo bem. Mas, assim, 95% adota o padrão ABNT, mesmo sendo da área da saúde. E as referências foram atualizadas em 2018. Karine, pelo amor de Deus, onde está esse material que eu não sei? Está no material de apoio do Além da Revisão. Eu envio por e-mail, enviei já por e-mail e enviei também no WhatsApp. Não sabe do que eu estou falando? Me manda mensagem no particular, nas redes sociais, e dá uma olhada na descrição do vídeo. Dicas relacionadas à referência que vai salvar vidas. Vocês vão ganhar muito tempo. Atualize a sua lista de referências durante a escrita do projeto. Colocou um autor? Como eu disse, é uma construção. Você coloca, você tira, você acha que tá bom, você não acha que tá bom. Aí o professor ou um colega que está lendo, ou um orientador, pede para tirar, pede para colocar. Colocou no corpo do texto? Coloca nas referências. Tirou? Tira das referências. Tirou do corpo do texto? Tira das referências também. Ou então coloca em vermelho, coloca com cores. E depois vai olhando se realmente vai conferindo, imprime o seu projeto, vai conferindo esse foi citado, esse não foi, porque o professor mais atento da banca, ele vai olhar, ué, peraí, ele me citou no corpo do texto, mas cadê as referências? E isso, gente, por que eu gosto muito de imprimir? Quando a gente está preocupado com a escrita, preocupado com o conteúdo do texto, preocupado com referência, com a BNT, muita coisa passa. Então, imprimam o texto de vocês, é outra dica valiosa. Imprimam o texto e vai conferindo, vai fazendo um checklist de todas as referências que foram utilizadas ou não. Agora chegou o momento dos 9 erros comuns na redação científica e vocês vão anotar para mim quais deles vocês erram. Ou, Karine, não erro nenhum. Ufa, vou seguir. Mas, sinceramente, pelo menos um você vai falar, Karine, isso eu sempre fiz. Isso realmente eu não sabia. Lembrando que essas dicas, elas estão relacionadas a trabalhos nas áreas de ciências experimentais, porque nas ciências sociais tem um estilo diferente. Como, por exemplo, essa primeira orientação, esse primeiro erro muito comum. Nas ciências sociais, é comum a gente utilizar uma linguagem mais pessoal, primeira pessoa. Mas, na maioria dos textos, principalmente engenharias, psicologia, letras, educação, licenciaturas, escreva na terceira pessoa. Né? Então, por exemplo, este trabalho tem como objetivo, pretende se apresentar. Dê uma olhada no texto do seu professor, do seu possível orientador. Qual é a linguagem? Qual linguagem ele utiliza? Ele usa a primeira pessoa do singular? Ele usa a primeira pessoa do plural? Aí tudo bem. Agora, quando você vê que ele utiliza a terceira pessoa, né, é melhor que você escreva também. Outra coisa, começa a escrever na terceira pessoa e chega na justificativa, coloca uma primeira pessoa. Não, tem que estar o texto tem que estar todo padronizado. E isso é muito exigido também nas dissertações, nas teses, nos artigos. Esses erros valem para todo tipo de texto científico. Geralmente, a primeira pessoa é utilizada mais em relatórios, blog, né, em outros tipos de comunicação. Ao mesmo tempo, tem um professor Volpato, por exemplo, da Unesp, ele defende a primeira pessoa. Tá? Então, por isso que você tem que ver. Eu também, em alguns momentos, né, dependendo da forma como a pessoa escreve, até uma primeira pessoa do plural, por exemplo, eu escrevi na minha dissertação, na minha tese, aliás. Eu usei primeira pessoa do plural. Por quê? Foram feitas oficinas, tudo foi pensado em conjunto com o meu orientador. E ele é das ciências sociais. Então, eu falei assim, tá bom, vamos equilibrar isso aqui, ele vai ficar feliz, eu também. Né?
Mas a maioria dos meus artigos são escritos na terceira pessoa. Por conta da minha área, letras, educação. Sequência confusa é o segundo erro mais comum. Antes de iniciar o seu parágrafo, o seu texto, o seu tópico, o seu capítulo, o seu artigo, organize um roteiro. Eu já ensinei isso na aula de planejamento, no aulão 4 desse preparatório, onde eu falo sobre o pré-projeto de sucesso. Organize um roteiro com as ideias e a ordem em que elas são apresentadas. Estabeleça um plano lógico para o texto. Só escreve com clareza quem tem as ideias claras na mente, concorda? Se está confuso na sua cabeça, coloca no papel e vai organizando. Faça, né, e rabisca, refaz, coloca seta, faz um mapa mental, da forma como você conseguir, da forma como ficar claro para você. Mas faça isso, organize as ideias. Tem gente que às vezes o primeiro capítulo está assim: Educação inclusiva no Brasil. Primeiro capítulo. Aí o segundo capítulo: Educação inclusiva no mundo. Opa, tem alguma coisa errada aí. Eu tenho que vir do geral, do maior, e ir afunilando, e especificando, concorda? E às vezes, quando tem um texto com 30 páginas, 100 páginas, você não consegue perceber isso. Por isso a importância de um olhar de fora, por isso a importância de você deixar o texto descansando, né, fazer tudo com antecedência e reler depois de uma semana, duas, um mês, depois de outras leituras. Frases longas. E aí, a gente aqui do Além da Revisão tem que colocar um comentário. Favor reler o seu texto, porque eu não entendi qual é a ideia central dele. Ou então, qual é a ideia central? É essa, essa, essa? Não está claro. Eu posso colocar um ponto final aqui? A gente vai conversando com o leitor, com o autor, aliás, porque às vezes a gente coloca um ponto, uma frase e muda toda a ideia do texto. Como o autor é você, a gente tem esse cuidado. Você precisa verificar. Então, frases longas dificultam a leitura e a compreensão do leitor, além de tornar o seu texto muito cansativo. Já leram um parágrafo, um texto, e você não aguenta mais? Peraí. O que ele falou lá no início mesmo? E aí você tem que ler, você perde tempo. Cuide, né? Quando você mostra, a gente está falando aqui de qualidade textual, de revisão de texto. Quando você mostra cuidado com o seu texto, você mostra respeito com o seu leitor. E você ganha um ponto, mais um ponto, no processo seletivo. Prefira colocar ponto final e iniciar nova frase a usar vírgulas. Vírgula, 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 vírgula. Aprendam a usar vírgula, pelo amor de Deus. Estou terminando o doutorado e me manda mensagem. Ai, Karine, dá uma olhada na pontuação, porque até hoje eu não aprendi a usar vírgula. Já era hora. Você tem que saber pelo menos o básico, pelo menos as regras principais, se você depois quer ser reconhecido como pesquisador. E aí? Vocês se identificaram até agora? Coloquem para mim no chat, que eu vou olhar daqui a pouco. São 9. Vamos lá. Ah, mais um ponto aqui em relação às frases longas. Se a informação não merece nova frase, não é importante e pode ser eliminada. Tem gente que coloca a ideia principal do parágrafo. Ah, inclusive, eu tenho um vídeo que é muito assistido no meu canal do Além da Revisão sobre como estruturar os parágrafos. Eu tenho a minha primeira frase, que é onde eu apresento, na maioria das vezes, o tópico frasal. Depois eu desenvolvo essa frase. Eu gosto de transformar essa primeira frase na verdade, não, deixa eu voltar. O meu parágrafo, cada um deles, eu vejo como uma dissertação do ensino médio, do Enem. Não precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensem no parágrafo dessa forma. Cada parágrafo que eu abro, eu preciso colocar o meu tópico frasal, ou seja, a ideia central daquele parágrafo. E aí eu leio aquela frase e pergunto, por quê? Faço uma pergunta mental, por quê? E aí eu vou responder o porquê
na próxima frase. Desenvolvo aquela ideia. Não deixo o meu leitor pensando o que eu quis dizer. Ao final, eu concluo. É o parágrafo padrão. Eu concluo aquela ideia central. Tem um vídeo só sobre isso. Palavras ambíguas. Em um texto científico, cada palavra deve traduzir exatamente o pensamento que se deseja transmitir. Não deve haver margem para apresentações. Como eu disse, se eu coloco se eu coloco autoria escolar, com base em qual autor? Se eu coloco qualidade do atendimento, com base em qual autor? Se eu coloco a qualidade na educação, permanência na educação, tem vários autores que tratam com significados, conceitos diferentes. Eu estou me baseando em qual? Qual a minha fonte? Será que na minha área essa palavra tem o mesmo sentido que na área do possível orientador? Evite utilizar linguagem muito rebuscada se você não domina. Ou se você, às vezes parece que são 4 pessoas escrevendo um trabalho. Ela começa muito formal, muito rebuscada, e depois ela usa uma linguagem mais coloquial. Vocês precisam ter um estilo. E é por isso, de novo, a importância de uma outra pessoa ler o seu trabalho. Seja o seu orientador, um professor de ensino superior, um consultor, um pesquisador, um doutor, de preferência, mas também um estudante do mestrado e doutorado que esteja no nível acima do seu. Cuidado com termos desnecessários, principalmente advérbios, adjetivos, que eu já falei aqui, e não utilize linguagem conotativa como se você estivesse conversando com um colega seu. Mostra também, quando você faz isso, você mostra desrespeito com o seu leitor. Essa aqui é muito comum e eu confesso que tanto no meu TCC quanto na minha dissertação eu usei. Caramba! Gráficos, tabelas e resultados não são pessoas, por isso elas não mostram, não indicam e nem apresentam coisa alguma. Então, quando você coloca a tabela 1 apresenta, a tabela 1 mostra, o gráfico 1, ou então o gráfico abaixo. Não, você tem que colocar o gráfico 1. Qual gráfico? Tem um monte lá embaixo. Seja específico, seja objetivo, seja claro. Então, você vai colocar, a partir dos dados coletados na pesquisa, foi organizada a tabela 1. Na tabela 1, podem ser verificados tais resultados. Cuidado com a personalização de seres inanimados. E aí, quem não sabia disso? Coloca para mim no chat. Repetição de palavras. Isso é muito comum. E cuidado também para não ficar escrevendo a primeira versão e ficar toda hora. Ai, mas eu repeti essa palavra não está legal. Deixa isso para a parte da revisão. Aqui podemos citar 2 erros muito comuns. Quando a mesma palavra é utilizada várias vezes, são pesquisas sobre trabalho, qualidade no atendimento. Aí tá, trabalho, 5 vezes no parágrafo de 4 linhas. Não dá, tem que substituir. E aí marca em vermelho, depois na revisão você substitui, contrata uma revisão linguística, pede para alguém ler. Então, quando você tem essa palavra repetida várias vezes na frase, no parágrafo, pode acontecer do texto ficar redundante também. E aí, aqui na além da revisão, a gente coloca um comentário. Olha, isso aqui está ambíguo, isso aqui está redundante. E aí a gente elimina, a gente explica, dependendo do contexto. Então, você não só tem o seu texto revisado por profissionais com experiência em textos científicos, mas tem também, aprende, né, a usar corretamente para não cometer os erros nos futuros textos. A gente envia tanto um texto limpo, para vocês resolverem o quanto antes, principalmente que a maioria
que é o trabalho para ontem, mas também enviamos um texto com marcações, para você entender onde você errou, tudo que a gente acrescentou, tudo que a gente tirou. Se você tem um tempo também para reler, para ver se faz sentido para você, tirar suas dúvidas. Os clientes dão um feedback maravilhoso sobre a nossa forma de trabalhar. 7º item, frases em ordem invertida. Prefira sempre sujeito, verbo e complementos e ou adjuntos. Não sabe, ou então não lembra, né? Porque vocês viram isso no ensino fundamental, no ensino médio. Pesquisem, estudem sobre isso, relembrem, tenham uma gramática para que vocês possam ter como apoio, para vocês saberem o básico da estrutura. Tem também lá no material de apoio do Além da Revisão um livro, aliás, tem mais de um, mas tem um livro, Escrita Científica Básica. Caramba, aquilo ali é fantástico para vocês conseguirem se apropriar, né, da linguagem científica. Cacofonia. O que é isso? Aquele som desagradável ou com outro sentido. Exemplo, um por cada tratamento. Como assim, uma porcada? A forma como o leitor lê, né, pode soar um tom desagradável. Então, cuidado com a ocorrência. Ah, isso tem demais nos textos que a gente lê. Com a ocorrência de rimas. O texto científico não é poema. O texto científico, porque às vezes assim, a gente recebe... Tem já a galera que manda, né? O pessoal da literatura. Geralmente tem muita rima, porque lê muitas poesias, lê textos literários. Cuidado. Ali você está escrevendo um texto acadêmico científico. E o último erro mais comum. Vocês vão me dizer no chat se vocês se identificaram. Palavras inúteis. O que é isso? Numa primeira leitura, na primeira escrita, pode ser que você não perceba isso. Mas na revisão, que é o assunto da aula de hoje, vocês vão perceber e vocês vão ficar com o olho atento agora. Nossa, Karine, toda vez que eu leio um texto, agora eu lembro de você. É um tal, principalmente para quem não tem muita experiência com escrita, para quem fala muito, se comunica muito de forma oral, mas não escreve, ou então escreve só nas redes sociais. É um tal de muito. Eu não tenho como provar, eu não tenho um trabalho aqui para mostrar que realmente esse tema tem relevância. Eu vou colocar um muito, um extremamente relevante, muito importante para a área de conhecimento. Não me convence, não convence profissionais, pesquisadores, doutores que vão avaliar o seu projeto no processo seletivo. Utilize apenas palavras precisas e específicas. Dentre elas, as mais simples, usuais e curtas. Claro, dependendo do estilo dos textos científicos da sua área. Medicina vai ter muito termo e expressões técnicas. Direito também. Mas lembre-se que você não está, por exemplo, no caso do direito, não está defendendo uma causa lá para o seu juiz. Você está escrevendo um texto científico para outros pesquisadores, para compartilhar conhecimento com pesquisadores da sua área e com a população de um modo geral, com a sociedade. E o pulo do gato para a gente terminar. Antes de submeter o seu pré-projeto, leia o texto várias vezes e modifique tudo que achar necessário. Salve todas as versões. A gente coloca aqui no Além da Revisão. V1, V2, V3, V4, V5. Quantas precisarem até que seu texto esteja pronto para leitura. E que receba elogios da banca, dos leitores. Então, você vai ler várias vezes. Não aguenta mais ler? Manda para um profissional mais experiente, manda para um colega, uma pessoa de confiança, tá, gente? Tendo dúvidas sobre o conteúdo, envie o projeto para um professor ou colega com mais experiência avaliar. Eu falo isso para todo mundo.
Se precisar de ajuda com a estrutura do texto ou questões ortográficas e gramaticais, contrate os serviços de um revisor da sua confiança. Cuidado também com aquele revisor que tem aquele trabalho como bico, que é professor e faz a revisão de madrugada, final de semana, em cima da hora, de um dia para o outro. Cuidado, peguem referências, porque infelizmente, assim como toda profissão, a gente tem também pessoas que se dizem, colocam como revisores, mas mesmo, não sei se vocês já tiveram experiência dessa, mesmo professores da área de língua portuguesa com formação em letras, jornalistas, alguns não sabem escrever, não sabem utilizar uma vírgula, ou então não reestrutura os parágrafos, não confere as sentenças, não confere a linha de raciocínio do seu texto, os links, as conexões entre um parágrafo e outro, tudo isso a gente orienta aqui, porque nós somos especialistas em textos acadêmicos científicos, nós somos pesquisadores. Mão na massa, ficha de autoavaliação do pré-projeto. Imagine agora vocês terem em mãos esta joia. Vocês terem perguntas, vocês já sabem que eu sou movida a perguntas. Várias perguntas para vocês identificarem. Depois que o pré-projeto, a primeira versão estiver pronta, a segunda, terceira, quarta, ainda não tem versão final. Você vai colocar, você vai marcando, fazendo check. Respondendo, olha, o seu pré-projeto segue os critérios estabelecidos pelo edital? Aí você vai falar, opa, não li o edital ainda, estou na pressa, estou na correria, vou ler. Aí você não faz o check. Trata-se de uma contribuição significante para a literatura científica? Opa, o que é isso? Será que realmente é? Será que está claro para o meu leitor? Vou deixar aqui sem marcar, porque depois eu quero voltar aqui. Gente, isso é muito bacana. Esse material de apoio tá incrível, são 3 páginas. Coloquem em prática. Uma dica para vocês não deixarem para depois. Eu acredito que pelo menos um artigo, você já tem escrito, um trabalho, o TCC de vocês. Peguem esse checklist e vai marcando, façam esse exercício. Ou então peguem um modelo, um texto da internet, um artigo publicado num periódico com pares mais baixo, B5, B4, e faz a avaliação você mesmo. Como eu disse, quando você pratica esse exercício de avaliar outros trabalhos, vocês aprendem muito. Eu aprendi muito. Eu comecei lá em 2012, avaliando trabalhos de estudantes, de pesquisadores iniciantes que estavam submetendo os seus trabalhos, os seus artigos científicos em periódicos. Eu aprendi muito. Depois avaliando, sendo professora, orientadora, participando de várias bancas de TCC, de dissertações, de teses. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Quando eu olho, há 10 anos, como eu escrevia, como eu me comportava, como eu avaliava, os erros levam à perfeição. Hoje eu consigo ver um pré-projeto que não foi, que recebeu nota 0, que recebeu nota 4 em 10, e a pessoa fala, Karina, eu não estou entendendo porque eu fiquei com essa nota. Gente, basta eu olhar, eu e todos os nossos consultores do Além da Revisão, basta a gente descer um pouquinho com o projeto, com as páginas, para a gente identificar. É na hora. Eu quero que vocês também construam isso, mas tem que começar. E começam por onde? Por esses materiais de apoio. Peguem lá o primeiro e-mail que eu enviei, de planejamento, da delimitação do seu tema, e cheguem aqui no checklist e me falem, lá em novembro, lá em outubro, o quanto vocês evoluíram, cresceram, como era o projeto de vocês antes do preparatório do Além da Revisão e como é agora. Para fechar, quero convidar vocês para participar do próximo encontro. Chamem os colegas que estão escrevendo TCC, que estão terminando TCC, que estão escrevendo para projeto, a dissertação, a tese.
Desvendando as normas da ABNT. Eu vou trazer para vocês os principais exemplos de referências, de citações, para vocês não errarem. Qualquer trabalho científico, artigo científico, essa aula não vai ser especificamente para quem está escrevendo para projeto, não. Inclusive, essa aula não foi, não sei se vocês perceberam, não foi para quem está escrevendo para projeto apenas, mas para quem está escrevendo o artigo, a dissertação, a tese. E depois, no encontro, né? Então, dia 8 de junho, já anotem aí, já coloquem o calendário, já coloquem o despertador do celular de vocês. Às 7h07, aula 6, Desvendando as Normas da ABNT. Dia 15 de junho, aula 7, Como se destacar na arguição oral. Muitos insights que vocês vão continuando, né, ter. E aí a gente finaliza em julho esse preparatório. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom poder contar com vocês, ter os feedbacks depois dos encontros. Fiquem à vontade para me mandar mensagem. E agora eu quero ouvir vocês. Quais foram os insights? O que vocês já avançaram? O que vocês erraram e não vão errar mais? Se vocês já colocaram a mão na massa, o que falta para vocês colocarem a mão na massa? Quais são as inseguranças, os desafios que vocês têm encontrado no processo? Vamos lá?